Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 422. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu e com o Gibson. Todo mundo sentindo falta da Ana. Cadê a Ana, Gibson? A Ana tá querendo pressionar pra ganhar um aumento aqui. Mas nessa guerra, nessa queda de braço, ela vai perder. Ela vai perder? Não sei não, vamos ver como é que vai ser o podcast dessa noite. A Ana, pessoal, tá fazendo que nem o, né, tá no rodízio. Nós estamos fazendo um rodízio aqui, que nem o Ramon tá fazendo. Vocês podem ver que tem dias e horários diferentes que a gente entra, então estamos nesse rodízio aí também. Aliás, esse é um podcast inédito, né? Porque tá ensanduichado entre duas partidas. Ontem teve uma partida e amanhã vai ter outra partida do Coringão. Isso é, enfim, é inédito e terrível, né? Porque mostra a bagunça que é o nosso calendário. Ilegal, né? Não deveria ser permitido. É, exatamente. Bom, vamos lá então, meus amigos. A notícia da semana, Dudu, é que o Rodrigo Garro, nosso meia, camisa 10, será que é o camisa 10 ainda? Estou falando que ele podia mudar de número, né? Ganhou um prato no Paris 6. O prato é chorizo, batatas, ovos, salada, legumes, maionese e mostarda Dijon. E aí, Dudu, tá louco pra meter o chorizo do Garro na sua boca? Não é um prato muito que me agrada, mas que bom que ele teve esse reconhecimento, né? Aí você, Gibson, um chorizo ia bem, né? Sempre, nunca neguei. Pode mandar o chorizão do Garro aí. Mas deixando as piadas de quinta série de lado, os resultados dessa semana, o Corinthians, 2 vitórias, 2 jogos, 2 vitórias. Semana de 6 pontos. Semana de 6 pontos e pode ter uma semana de 9 agora, impressionante. Contra a Ponte, 1-0, gol do Thales mágico ali, num jogo que parecia polo aquático. O Dudu já jogou polo aquático, Dudu? Dudu que é o esportista, quem não sabe, quem só escuta o podcast não vê a forma do Dudu. Impressionante a forma física. O nosso atleta. Já jogou polo aquático? Polo aquático não. Polo aquático eu nunca joguei. É bem difícil, mas não tive esse prazer ainda. Acredite ou não, eu joguei 5 anos polo aquático. 5 anos, Gibson? 5 anos, cara. 5 anos, vai vendo. Eu não acredito. Eu sabia que você nadava, mas polo aquático eu não sabia disso, não. Eu nadava a sério e jogava polo também. Botava o cavalo na água e ia lá, mano. Mas depois desse jogo na piscina lá, o Corinthians jogando num campo maravilhoso na Neoquímica Arena, sem poças, com chuva, mas sem poças, né? Ganhamos do Noroeste 2-1, fizemos 2-0, podia ter sido muito mais, e levamos um gol ali no final só para ter emoção. No Campeonato Paulista, estamos em primeiro lugar do grupo, em primeiro lugar da classificação geral, né? Dividido com o São Bernardo e o Mirassol. A gente está no mesmo grupo que o Mirassol, mas o grupo parece que está tranquilo, né, Gibson? Meio que está decidido. A diferença agora desses 2 primeiros para o terceiro lugar do grupo é de 11 pontos, enfim, mais alguns pontinhos ali. O Corinthians, tanto o Corinthians quanto o Mirassol já estão classificados para a próxima fase. A situação do grupo está muito tranquila. Né, tá muito tranquila. Como você falou, estamos coladinho ali 15 pontos no Mirassol. Inter tá com 4, se não me engano, e Botafogo com 3, né? Então, cara, o famoso já era, estamos classificados, agora a questão só é de ver a classificação geral, né? Que isso é importante pra decidir em casa, essas coisas, né? Enfim, chegamos à metade, né? São 6 jogos do Campeonato Paulista, na metade dessa fase de grupos. Bem ao contrário do ano passado, né, Dudu? A coisa tá mais encaminhada. Tem 2 disparados e os outros 2 lá atrás, né? Mas você vê que é um campeonato que não dá para, né, ter tanto tropeço. Ano passado nós tivemos muito tropeço e ficamos de fora. Agora, quando você vai bem, caminha, consegue as vitórias logo, até pela consequência aí de vários jogos que nós vamos ter, absurdo, né? De jogar sábado para jogar segunda. Importante já ter essa gordurinha aí e o grupo tá ajudando, né? A gente sabe que poderia estar todos do mesmo grupo com os mesmos números de pontos, já que não se enfrentam. Mas enfim, o grupo nesse aspecto tá ajudando.
Bom, fazendo essa introdução toda aqui para mostrar como tá diferente, né? O ano passado, se a gente estivesse entrando numa semana com 3 partidas, era sofrimento, né? Enorme. O Corinthians vai jogar em 8 dias 4 jogos, contando com o de ontem, até o domingo que vem. São 4 jogos em 8 dias. A gente estaria desesperado se fosse no ano passado, porque não só pelo futebol que apresentava, mas os resultados não vinham. E acumulando um jogo atrás do outro ia ser pior ainda, né? Enfim, hoje a gente está com um aproveitamento de 83%. A grande questão e algumas críticas que eu estou ouvindo, a gente estava esperando o desempenho do final de 2024, né? O time estava jogando bem e conseguindo bons resultados. Agora o Corinthians está conseguindo os resultados. Eu acho que está jogando bem, é um dos melhores, acho que do futebol apresentado, é um dos melhores times do Paulista, mas o desempenho está um pouco abaixo, não está, Gibson? Você acha que isso é um problema? Normal? Olha, abaixo do final da temporada é sempre esperado, porque, enfim, você tá começando a temporada, as férias foram poucas e praticamente sem pré-temporada nenhuma. Esse ano o calendário tá todo achatado por causa do Mundial da FIFA, enfim. Você vê, o calendário tá tão espremido que a gente vai jogar semana que vem no sábado e na segunda. Né? Quer dizer, jogamos ontem, aliás, vamos jogar na segunda agora. Né? É bizarro isso, nem pode, na teoria, pelas regras, você vai jogar com menos de 72 horas, 2 partidas. E, enfim, vão botar o Corinthians nessa roubada. Então, assim, tá tudo bagunçado, cara. Junta isso ao fato de que, assim, o Emiliano, né, e o Ramon fizeram essa opção de começar jogando só com as reservas, dar um tempo a mais de descanso pros titulares. Então, tipo assim, é normal, o time tá voltando. Eu acho, assim, o ideal daqui pra frente, ainda mais visto que logo mais vai ter a pré-Libertadores, é jogar com o time titular. Porque o time titular tem que começar a jogar mais junto pra começar a ganhar aquele corpo que ele tinha no ano passado. No ano passado ele demorou pra caramba pra chegar naquele corpo que ele chegou no final do campeonato. O quanto esse time oscilou, quantos meses ele oscilou ali até chegar naquela sequência final de 9 vitórias consecutivas do Brasileirão, demorou muito tempo pra chegar ali. Então eu acho natural, pra mim o que o time jogou até agora não é ruim. É aquele que a gente gostaria, claro que é aquele. A gente quer ver aquele time que jogou no final do ano passado, que tava voando. Mas esse time tem tudo pra voar de novo, assim, mas calma. Todo voo começa ali daquelas pernadinhas, batendo a asa. A hora que der sustentação, o time levanta, né? Então é que nem filhotinho de passarinho, assim. Tem que aprender de novo a levantar. o Dudu, acabou a luz na casa dele, ele recebeu mensagem aqui. Saiu. Tinha falado, tá chovendo pra caramba lá, né? Parece que voltou, ele vai tentar conectar de novo aqui. Enquanto isso, a gente vai tocando o nosso podcast sem problema, mas por enquanto sem o Dudu. Sem dúvida nenhuma, Gibson. A gente teve só uma semana, né, de pré-temporada. Até o momento, um jogo a cada 3 dias. Nessa semana vai ser pior, ainda vai ser um jogo a cada 2 dias, na média, né? A gente não teve aquela semana, por exemplo, que tá livre. E não vai ter por um bom tempo. Em fevereiro também não vai ter. Né? Em março, não vai sei, porque... Mundial lá da FIFA. Então é normal tá oscilando. E eu acho que tem acontecido coisas interessantes. Quer dizer, o Ramon tá tendo a chance de testar, por exemplo, tentando achar uma opção diferente, por exemplo, do Garro nessa posição do 1, né? Nesse esquema de 4, 3, 1, 2, que é o esquema que ele jogou tão bem no ano passado. Esse 1 era só o Garro e o Coronado mais ou menos ainda também, né? No jogo de ontem a gente já viu o Coronado jogando numa posição diferente. Ele testou nessa posição de 1, como eu estava falando, do Thales Magno, testou o Romero, o Memphis está fazendo bastante essa função também, foi o que ele fez no jogo de ontem. Então, assim, ele está procurando alternativas. Está dando chance o Choca, né, o João Pedro, uma surpresa ali, o zagueiro, mostrando um bom futebol. Já estou vendo muita gente falando que ele tem que ser titular ao lado do André Ramalho. Então tem algumas coisas interessantes acontecendo, apesar do desempenho não ter sido tão espetacular assim, né? Mas enfim, só um dado aqui pra gente trazer do ano passado, aliás, né? Do SofaScore, né? Em 2024, o Corinthians foi o 6º time que mais jogou no ano. São 72 partidas. Os 20 primeiros times do ranking, desse levantamento que o SofaScore colocou, dos 20 primeiros times, 19 são brasileiros. Entra lá no final, no 20º lugar, um time grego, né? Vai vendo. Assim... O calendário é CBF, né? Tá na cara que é uma bagunça, tá na cara que tá errado e os clubes não fazem nada. Os clubes ficam quietos, calados, como se não tivesse problema nenhum, tá tudo certo. E aí acontece esse absurdo. Por exemplo, o mundo acompanhou mais jogos do Atlético Goianiense em 2024 do que do Real Madrid, por exemplo. É um absurdo, né? Cara, não, e assim, já tem um monte de jogo inútil, né? Você pega aquele negócio lá de jogar o campeão da Libertadores
contra o campeão da Sul-Americana, que é um jogo merda, não serve pra nada isso. E aí inventa o que agora? É o campeão do Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Porra, bicho, para de inventar merda nesse mundo, velho. É impressionante, cara. Já tem jogo sobrando, os caras ficam inventando essas papagaiadas ainda. Pelo amor de Deus, cara. Tá aqui o Dudu voltando aí, Dudu. Aê, Dudu ressuscitou da chuva. É o nosso Aquaman. Vai ficar, água né, não derruba vamos ele. que vamos. Enfim, o Ramon Dias completou 40 jogos essa semana com o Coringão, né? São 40 jogos no comando. Ele e o Emiliano, enfim, eu tô falando Ramon Dias, mas são os dois, né? É uma dupla ali. Com 62,5% de aproveitamento. E se a gente for pegar nos últimos 10 jogos, são 6 do Paulista e 4 do Brasileiro, o aproveitamento é de 90% dos pontos. Em 20 jogos, nos últimos 20 jogos, aproveitamento de 75%, quer dizer, pegando a maior parte dos jogos, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma, tá um bom trabalho. Eu ainda não sinto o Ramon Dias tão popular assim quanto deveria ser, Dudu. O que você acha? Eu também não sinto isso que nem você falou, mas a gente sempre comentou aqui no começo, quando ele veio, que ele conseguiu unir o grupo. Ele agregou jogadores, ele recuperou jogadores, né? O próprio Yuri Alberto, o Bidu, nós falamos isso. E os jogadores gostam bastante dele. Então ele soube aproveitar bem o elenco, acho que ele deu oportunidades para muita gente, né? A gente pode falar até do Giovani, do Pedro Raul no começo. Depois ele achou o time com a chegada dos jogadores. Mas acho que até dessa forma, do jeito que nós estamos acostumados, é bom que ele não seja tão ovacionado assim. Deixa ele lá quietinho, fazendo o trabalho dele, tá sendo um bom trabalho. Tá dando oportunidade para alguns jogadores que jogaram a copinha, jogaram alguns minutinhos. Então é isso aí, ele tá conquistando um grupo no todo, né? Da base até o profissional. Tá faltando um pouco da torcida aí, mas sem dúvida nenhuma, imagina se tivesse que pensar em trocar de treinador num calendário absurdo desse, como que ficaria o nosso 2025. Mas o destaque no campo, Gibson, não pode ser outro, né? É o Thales Mágico, marcou mais 2 gols essa semana, já são 6 jogos e 4 gols marcados no Campeonato Paulista. É o grande destaque do Corinthians nesse começo de ano, né? E mais do que destaque, eu acho importante o fato de que alguém tem que chamar a responsa na hora que precisa. O Memphis mal não tava nem jogando sem relacionar, tava jogando, né? Garro teve um acidente, depois estava machucado. Cara, alguém tem que chamar a responsa em campo, cara, sabe? Né? A gente sabe que o Thales, na teoria, não sei se seria o titular absoluto ali, né? Não seria titular, enfim. No esquema que tava jogando ano passado, pelo menos. Né? Isso que eu ia falar. No ano passado, não, mas esse ano ele já... Então, só que aí começa a botar agora, é aquela coisa que a gente brinca, que todo treinador gosta de ter essa dúvida, né? É a dúvida boa de ter. Tipo, pô, tem um cara aí que tá pedindo passagem, tá jogando pra caramba. Será que eu consigo armar esse time de outra maneira pra incluir o cara? Enfim, eu só acho que não pode incorrer naquele erro que nem a gente incorreu na Copa de 2006. Né, vamos montar a gente tem esse quarteto aqui, vamos jogar pra frente, caralho, vamos meter 6 gols partida e, bicho, perdemos a Copa, né, porque não tinha meio de campo, não tinha volante, né, aí você fala, calma, segura a onda aí, meu irmão, calminha, gostoso, né, primeiro que a gente tem um calendário gigante pra jogar esse ano, vai jogar várias competições, então assim, só isso já dá pra revezar a competição, cara, vai poder se dar o luxo, ano passado era o contrário, ano passado a gente não tinha time pra jogar mais do que 1 ou 2 competições ao mesmo tempo. Agora tem, aparentemente, né? Não tem lateral, essa coisa tá escassa, né? Mas tá escasso pra todo mundo, não é só pro Corinthians, né? O futebol tá escasso de lateral, enfim. Além do Thales, Dudu, quem tá se destacando também é o Coronado, né? 5 jogos em 2025, marcando 2 gols, dando assistência. O pessoal gosta muito, eu vejo muito ele separar os trechos daqueles passes dele que ele dá, enfim, uns domínios. Você acha que ele vai conseguir ter um lugar nesse time titular em 2025? Vai depender muito aí dos Ramons, né? Como você gosta de falar. Enfim, ele tá jogando bem. Ontem ele deu um belo de um passe pro início, né, do segundo gol. Ele até mesmo falou no final do jogo que ele gosta de, né, é bom, tá querendo cavar um lugar no time, todo mundo tá querendo fazer isso. Mas entra muito no que o Gibson falou em relação ao Thales. Precisa montar um esquema, ao meu ver, diferente quando joga o Coronado em relação ao Garro. O time é um pouquinho mais lento, né? O Garro dá mais dinamismo pro time. Dá para jogar os dois juntos, mas aí acho que também precisa mexer talvez nos dois da frente, de repente reforçar um pouco o meio. A gente precisa ver como o Garro vai voltar, mas entra muito naquilo que o Gibson falou. Nós temos que ter em mente que são muitas competições,
é jogo acavalado, né? Que nem nós jogamos sábado, vamos jogar amanhã, para depois jogar quinta-feira. Então, todo mundo vai ter o espaço, isso que é importante, mas e aí depender muito do técnico para saber escalar os melhores e o esquema tático onde cada um se encaixa melhor também. É, meio que isso, né? Todo mundo vai ter a sua chance, né? Um jogo atrás do outro, não tem como não ter essa chance, né? E eles têm que aproveitar quando tem, né? A gente tá vendo o Coronado e o Thales aproveitarem bem essa chance. E, Gibson, você acha que o Martinez está aproveitando essa chance também? Ele nos primeiros jogos, não sei se foi no primeiro exame, quase de ponta ali, jogou uns minutos. Mas essa semana foi expulso aí de novo, né? Já são 2 vermelhos. O Martinez tem 23 jogos com a camisa do Corinthians, já são 2 vermelhos, 8 amarelos, marcou um gol, um golaço que valeu pouco no final, né? Mas marcou um golaço. E eu tô vendo o nosso amigo Diego Valença lá no X tá preocupado com a Libertadores, especialmente, né? Que o Corinthians tem isso de ter jogadores expulsos em jogos decisivos da Libertadores e sofrer depois, né? Você acha que o Martinez é um risco aí pro Coringão? Olha, ele não me parece ser um jogador violento. Por definição, aquele cara que vai pra pegar os caras e quebrar o cara. Não é o Felipe Melo, por exemplo, né? Você fala assim. Não. E eu vou mais, não é nem o Fagner. O Fagner ficar preocupado toda hora. O Fagner vai ser expulso toda hora, pensava isso. Porque o Fagner ia pra pegar os caras. Porque o Fagner não era flor que se cheire. Então eu acho que se tiver uma boa conversa com o Martinez, eu acho que já vai adiantar bastante, vai ajudar a botar a cabeça dele no lugar. Ele ficar mais ligado, mais concentrado. Porque não é uma questão de perder a cabeça. Ele perde a cabeça, ele é um idiota, ele é descontrolado. Pra mim, o Martinez é um caso completamente diferente. Mas ele tomou uns cartões assim, de chegar atrasado na bola, sabe? Tipo, não foi nada que ele chegou e deu um soco com uma voadora no peito do adversário. Então eu acho que assim, uma boa conversa com ele, acho que resolve. Né? O mais difícil, que seria, assim, se ele não estiver jogando bola, ele tá jogando muita bola. A vírgula, o porém, é essa questão disciplinar dele, que, pô, toda hora amarelo, vermelho. A hora que conseguir botar isso na cabeça dele, que isso tá atrapalhando, eu imagino que ele consegue controlar numa boa. Porque é claro que é perigoso num torneio, qualquer torneio, não só na Libertadores. Eu imagino que nossos dois, que eles têm 2 técnicos agora, né? O Ramon e o Emiliano conversando com ele, a gente deve sofrer bem menos com isso daqui pra frente. Espero que sim. O Martinez, que no começo do ano deu entrevistas, né? Falando que foi a decisão mais acertada da carreira dele. Aceitar o convite de vir jogar com o Corinthians, né? E foi uma saída meio dolorosa lá. O treinador do time anterior dele lá na Major League Soccer deu entrevista falando que saía a alma do time com o Martinez e tudo mais. Ele que tá caindo nas graças do torcedor, né? Mas ainda me dá uma saudade do Ralf. Ô Dudu, o Giovani foi inscrito no Campeonato Paulista, né? Acabou sendo inscrito, mas ainda não renovou. Ainda tá com aquela história lá de renova, não renova. Acho que o contrato dele vai até o meio do ano, né? 31 de julho. E aí? Como é que fica o Giovani? Vai jogar, não vai jogar? Eu particularmente gosto bastante do Giovani, né? Ele joga pela esquerda, pela direita, ele pode até fazer uma função de centroavante. É um jogador que parte para cima, é rápido. Eu gostei dessa inscrição dele, mas eu acho que deveria ver a questão da renovação. Mas eu particularmente gosto do Giovani. Até se a gente for lembrar aqui naquela oitavas de final da Libertadores contra o Boca na La Bombonera, ele entrou bem em 2022, então ele já está há um tempo no elenco do Corinthians, ele teve oportunidade até na semifinal da Copa do Brasil ano passado, com tudo isso aí. Então acredito que cabeça para jogar ele tá preparado, ele está disposto. A questão ver só esse imbróglio aí da renovação, mas eu fiquei contente com a inscrição dele e espero que ele tenha alguns minutos e que isso se resolva o quanto antes, que acho que vai ser importante o papel dele, até pelo que a gente já falou, e vai ser repetitivo os inúmeros jogos e competições que a gente tem no decorrer do ano. Ele precisa ver isso, né? Se ele vai renovar ou não vai renovar. Agora, se ele não renovou até agora, mas também não teve proposta, né? Porque senão ele provavelmente teria ido, ou que interessasse para ele, pelo menos. Então acho que também tá fazendo muito com doce aí o Giovani. Assina logo essa renovação e bola pra frente aí, né? E um outro garoto que ainda não jogou, Gibson, esse ano no Corinthians, né? Jogou na seleção do Sub-20 sul-americano, né? O Bidon. E vai ficar fora até pelo menos o dia 16 de fevereiro. Por quê? Porque a seleção brasileira, apesar da campanha ruim, se classificou para a fase final. No sul-americano, pelo que eu entendi, são 2 fases de grupos, né? Enfim, a primeira fase já foi. O Brasil jogou 4 vezes, perdeu 2 jogos e ganhou 2. E agora se classificou para outra fase, que são mais 5 jogos. Então o Ibidon também está fazendo uma maratona aí no sul-americano, mas não está com a gente aqui, né?
E faz falta, né, pô? O moleque tava pedindo passagem também no time titular, né? Enfim, o cara tava Era titular, né? Não tava nem pedindo passagem, já tinha tomado o lugar ali. Não, eu digo assim, ano passado, quando ele subiu, que ele apareceu, enfim, ascendeu, né? Ele tá. O movimento dele é esse, cara, né? Então, assim, é ruim. Eu acho bom pra ele, assim, pro nome dele, enfim, tá lá na cena, mas é ruim pra gente, pô. Ele precisa do cara. Eu acho que assim, logo mais ele tá aí, cara. Hoje é dia 2, sabe? Tipo, e ele já vai voltar a se bobear com muito mais ritmo de jogo que muito jogador que tá no plantel do Corinthians, que não jogou muito menos até agora, e tá ali só no treininho, só no toquinho 1-2 ali, né? Ele vai voltar muito mais agulhado, né, do que Tomara. Vai voltar em ritmo de festa já, né? Como diríamos, festa, ritmo de festa. Que seja de festa com alegria pra torcida do Corinthians, né? Assim, eu gosto demais do futebol do Bidon e a gente tem que aproveitar, porque estão querendo negociar ele, o que tá sendo falado que vão negociar ele no meio do ano não tá escrito, né? Então, seria ótimo que ele estivesse jogando no Corinthians e eu espero que ele não seja negociado no meio do ano, ainda mais se ele estiver jogando bem, como terminou o ano passado, né? A questão, Gui, dele, só do Bidon, também desculpa rapidamente, é que ele volta exatamente, acho que 3-4 dias antes do primeiro confronto da pré-Libertadores. Então não sei como é que vai estar, se vai já direto para primeiro jogo, né? Enfim, mas... Ele já tá na Venezuela, né? Porque o Sul-Americano tá sendo lá e o jogo vai ser lá. Então, de repente, ele já fica no hotel, ele recebe os jogadores do Corinthians lá pra pré-Libertadores. Mas, enfim, acho que ele não deve jogar esse primeiro jogo, né? Da pré-Libertadores. A gente falou aqui da possível saída do Bidon aí no meio do ano, mas quem estão falando que tá quase certo que vai sair, não vai sair agora porque ele não tem idade, né, Dudu? É o Denner, o lateral esquerdo, destaque da Copa São Paulo. Parece que tá tudo encaminhado para ele ser vendido pro Chelsea, 12 milhões de reais. Mais um bônus aí pro Corinthians, enfim, caso ele jogue algumas partidas. Mas ele tem que completar 18 anos para sair, para poder se apresentar lá no clube inglês. Vai ou não vai, Dudu? Parece que tá tudo certo já, né? Falaram que é uma proposta até muito boa. Acho que não lembro quantos milhões de euros à vista. E boa para o jogador, né? Pro Corinthians não me parece muito boa, que o Corinthians está sendo pego com um contrato meio, para variar, né? Mal acertado na base. Mas enfim, desculpa. Não, é que tinham falado uns valores que aparentemente seria bom porque era à vista pro Corinthians e mais algumas bonificações em metas. É uma proposta para você jogar num time gigante lá da Europa também, vai disputar os melhores campeonatos do mundo. E ele é jovem, tem características que nem o próprio Gibson começou falando, faltam laterais, né? Não é só no Corinthians, é praticamente quase todos os times. Vem um grande europeu, pega uma joia nossa aqui, dinheiro para eles não é tanto problema, né? E nós estamos sempre precisando. Mas eu lamento, porque ele é um jogador que teria muito espaço para crescer no Corinthians ainda mais, para ser titular. Nós gostaríamos de ver ele no time principal do Corinthians, tendo oportunidades, minutos, que ele demonstrou ser um grande jogador na categoria de base, no sub-15, sub-17, no sub-20, mesmo com 16 anos. Então eu acredito que ele vai acabar indo, não tem como segurar. Mas enfim, que sirva de lição isso que você falou, para ver já outros jogadores, esses tipos de contrato, para que a gente não perca, quando tá tão difícil achar uma joia. Quando acha a joia, não é vendida como uma joia, é vendida como um jogador meio que normal, a preço que não agrada tanto o Corinthians. É uma pena. Só fazer essa observação, quer dizer, o Corinthians até fez proposta pro Denner e ele não aceitou. Já, claro, orientado ali pelo seu empresário, enfim, que o Corinthians deve uma grana preta pro empresário do cara também, né? Também tem essa. E, de novo, a questão da dívida, né? A dívida estoura o Corinthians a todo instante. É a desculpa ideal para qualquer coisa. Cai um pouco no colo dessa diretoria, mas, sem dúvida nenhuma, não pode na análise geral da situação toda, não pode se levar em conta, deixar de levar em conta o que foi feito nas administrações anteriores, né? Que trouxeram essa dívida milionária. E, aí, falando da administração do Augusto, né? O meu timão tá fazendo um bom acompanhamento da base, né? Quase 60 jogadores da base já contratados. E contratado tem dinheiro, tá pagando salário e tudo mais, mas ao mesmo tempo não consegue renovar o contrato com um garoto que participou de todas as seleções de base. É difícil explicar. Então podia ter contratado meia dúzia de jogador ali a menos e talvez oferecer um pouco mais pro garoto, não sei. Também como é que foi essa negociação, né? E essa semana fecharam os contratos de transmissão. Acabou a novela toda sobre quem vai transmitir os jogos do Coringão do Brasileiro, né? A partir de 2025
fechando com o Grupo Globo os jogos restantes da... E lembrando, o Corinthians entrou na Liga Forte União, que tinha fechado já com a Record e com a Amazon alguns jogos. Tinham outros tanto jogos para serem fechados, que fechou agora com o Grupo Globo, e que pode passar, pelo que eu entendi, pode passar em todos os canais da Globo os jogos da Liga Forte também, tanto na TV aberta, na Sport TV, que é a TV fechada, e no Premiere, que é o pay-per-view, né? Então, a Globo que vai decidir onde que eles querem passar tais jogos. Para facilitar, você corintiano, basta assinar o Premiere e a Amazon Prime, que você terá todos os jogos do Corinthians à sua disposição, né? Na TV aberta ou da Record e o jogo da Globo também, quando esses jogos passarem na TV aberta. Mas, enfim, para facilitar, ficou assim, né? Se você estiver, enfim, pensando em assistir todos os jogos do Corinthians, basta assinar o Premiere e a Amazon. Quem trouxe essa dica aí foi o Alan Simon, o canal dele do YouTube, que fala bastante sobre esses direitos de transmissão, né? Pelo que está sendo falado, o Corinthians vai aumentar em 75%, né, os ganhos do direito de transmissão. Então foi um contrato bem melhor do que estava sendo feito. Pode ser um pouco a mais, pode ser um pouco a menos, depende da premiação ali, que vai levar em conta a audiência e classificação no campeonato também, né? Tem essa variação. Como eu falei, a Globo acabou fechando com os dois grupos, né, com a Libra e com a Liga Forte União. Então, 8 jogos vão passar no Grupo Globo, seja na TV aberta, no Sport TV ou no Premiere. Um jogo vai passar na Record, na Cazé TV e no Premiere, quer dizer, um jogo vai estar passando dessas três maneiras, e um jogo exclusivo da Amazon. Por isso que você tem que assinar a Amazon para assistir 100%, né? Porque a Amazon sempre vai ter direito a um jogo por rodada exclusivo. Só vai passar na Amazon e em lugar mais nenhum. Enfim, Gibson, você já assinou a Amazon? Como é que tá aí? Eu já tinha assinatura da Amazon, então não vai mudar nada na minha vida. Mas o que você achou aí do contrato da TV, desse confusão? Os números são muito bons, né? Não tem o que discutir. É um aumento considerável do que a gente pegava de grande televisão. A princípio foi um baita acerto ter assinado com a Liga Forte, né? Os acertos que a Liga Forte estão fazendo são muito melhores do que a concorrente, né? Até agora, né? Então, assim, é um ponto extra para a diretoria. Até o Augusto assumir, né? O Duílio estava mais próximo da Libra, estava quase fechando com a Globo. Uhum. E aí depois o Augusto e o Rosalá, especialmente, né? Logo naquele início, depois o Rosalá acabou saindo, se afastou e acabou fechando com a Liga Forte União. E você, Dudu, como é que vai conseguir ver todos os jogos do Coringão? Tá mais fácil do que no Paulista, né? No Paulista tá uma confusão. Eu não sei, por exemplo, o jogo foi passado na segunda-feira. No YouTube de novo. É complicado isso, mas a Ana não tá hoje aqui, mas eu vou falar uma coisa que ela faria. É duro ficar sem o Corinthians, né? Então, todo mundo vai dar um jeito, vai pagar mais, os outros clubes podem ficar com inveja, tudo que acontecer, mas enfim. Todo mundo quer passar o Corinthians. Não importa onde a gente esteja, embaixo, no meio, em cima. Mas, falando do que você perguntou, os números são muito bons. É uma probabilidade da gente poder ter mais dinheiro para contratar, disputar títulos, enfim. Corinthians entra num ano de pagar dívida. Corinthians entra num ano de 25 com grandes expectativas, né? Não só dentro de campo, como fora de campo. Tem a questão do impeachment ainda, mas essa parte financeira, como a gente não via faz tempo. Enfim, esse acordo com a Globo vai até... São 5 anos, né? Até 2029, então é o campeonato 2025, 26, 27, 28 e 29. Se não me engano, o acordo com a Record é um pouco menor, vai até 2027. Então talvez em 2027 tenha outra conversa ali sobre o Campeonato Brasileiro, né? Todos esses o que a gente está falando aqui é especificamente do Campeonato Brasileiro. O ACGF comentando aqui que é 1,2 bilhão em 5 anos, eu acho que é 1,7, se não me engano, em 5 anos. Lembrando que esse dinheiro não é todo pro Corinthians, né? É dividido entre os times da Liga Forte. E a Irmandade aqui vai tentar falar onde vão passar os jogos durante toda a semana aí, para deixar vocês informados e a gente também, né, se informar. Eu, por exemplo, tô meio perdido pro jogo já de segunda-feira. O Dudu falou que vai ser no YouTube. A gente já vai falar dos jogos dessa semana, porque o Jornal Lance falou, Dudu, que vai ter outro jogo da NFL na Neoquímica Arena nesse ano de 2025, né? O campeonato, o Super Bowl termina, o campeonato de futebol americano, o Super Bowl vai ser na semana que vem, né?
domingo que vem, e já estão falando que vai ter outro jogo aqui no Brasil. Seria o segundo jogo no Brasil, o segundo jogo na Neoquímica Arena. Estão falando que vai ser o Los Angeles Chargers, o mandante do jogo aqui na Neoquímica Arena esse ano. Bom, né? É bem bacana, né? Também é uma franquia, saiu de San Diego, né? Foi para Los Angeles, o Chargers, e pelo que foi comentado, né? Falaram que várias cidades também queriam fazer o jogo da NFL, mas do jeito que foi feita a estrutura, pelo que falaram, o Corinthians já sediou 24, vai ser dia 25, e acredito que 26 também, né? Parece que foi um contrato de não era só um jogo. Mas é bem bacana. Eu tenho amigos, né? Parece que seu irmão é fã do Chargers. Eu tenho amigos que torcem pro Chargers. Torcedor do Chargers, meu irmão. Porque ele amigos que fez intercâmbio e morou em San Diego. Na época que o Chargers era de San Diego. Por isso que ele é torcedor do Chargers. O Gibson conhece o pessoal, o Caio, o Eulo, o Fi, todo mundo torce aí pro Chargers, mas era na época do San Diego, então vai ser bem bacana. Bom que mudou a conferência, é um esporte que ganhou muita força aqui no Brasil, e vamos ver agora só a questão de data, horário, como é que vamos colocar, porque ano passado foi uma sexta-feira, 8 horas, 8 e pouco da noite, vamos ver como é que vai ser esse ano. Vamos ver se esse ano eu consigo ir, eu não fui ano passado, mas vamos ver se esse ano eu consigo ir. E eu sei que o Gibson tá animado também pra ver o jogo do futebol americano, né, Gibson? Pra caralho, adorei que fosse em outro lugar, bem longe da arena. Você não fica feliz com a exposição da Neoquímica Arena, pelo menos? Cara, não, velho. Não, e outra, fuderam o gramado da Neoquímica, velho, que lá ficou imprestável até o final do ano. Não emprestável, mas, pô, o gramado da Neoquímica... A gente tem níveis de imprestável no Campeonato Paulista. Enfim. Né? As últimas 4 partidas do Corinthians, por exemplo, agora a gente disputou as 4 na chuva, né? Das 4 partidas, a gente disputou uma num estádio que presta, que tem uma drenagem decente. Você não viu? Uma poça d'água. O cara chutar a bola, não subia água junto com a bola. A Neoquímica provavelmente tem o melhor gramado do Brasil. Assim, e ficou um lixo depois do jogo da NFL. Ficou um lixo. Então, honestamente, não vale, cara, trazer aquele monte de idiota pra correr atrás, pra jogar futebol com a mão, velho. Essa semana é uma semana rara, né, meus amigos? Porque o Corinthians vai jogar 3 vezes essa semana. Vai jogar na segunda, na quinta e no domingo. Contando o jogo de ontem, são 4 jogos em 8 dias, né? Vamos enfrentar o Novo Horizontino na segunda-feira, fora de casa. O Sem Mundial na quinta-feira, também fora de casa. E o São Bernardo na nossa casa, na Neoquímica Arena, no domingo, né? O Novo Horizontino, nossa primeira partida, agora na segunda-feira. No ano passado a gente perdeu pro Novo Horizontino em casa, né, Dudu? Perdemos de 3-1. O gol de honra foi marcado pelo Yuri Alberto. Acho que teve um jogador lá que marcou 3 gols. Foi um jogo terrível do Corinthians no ano passado. O que você pode falar do nosso adversário nessa segunda-feira, Dudu? São coisas do futebol, né? O jogador que marcou 3 gols ano passado pelo Novo Horizontino estava no Noroeste, entrou ontem no final do jogo para tentar o empate, mas não fez nada, mas são coisas do futebol. O Novo Horizontino, a gente falou um pouco já da outra vez, ele não é aquele Novo Horizontino que chegou na final do Paulista de 90 com o Bragantino, né? Era Grêmio Esportivo Novo Horizontino, aquele time lá. Ele deixou de existir em 99 e depois a cidade, os torcedores estavam querendo ter um clube e tudo. Então em 2010 volta a ter um time de futebol só como Grêmio Novo Horizontino, mas tudo foi mantido. O estádio ainda é o mesmo, é o estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, onde o Corinthians vai jogar. Tem capacidade lá para um pouco mais de 20 mil pessoas. Não tem grandes títulos, né, a não ser esses títulos de acesso. O que chama um pouco a atenção do Novo Horizontino, já que, volto a falar, o time que chegou na final do Paulista de 90 contra o Bragantino não existe mais, é o trabalho que eles fizeram. Eles são um clube SAF hoje em dia, e eles têm uma curiosidade que o técnico é o Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista, que ele tá lá desde o final de 22, sendo que ele bateu na trave tanto em 23 e em 24 para subir para a Série A do Brasileiro. Conseguiram a classificação ano passado pro mata-mata do Paulista. Tem até jogadores conhecidos lá, né? Os corintianos aí vamos lembrar do Luca, jogou em 2015 no Corinthians, tá hoje no Novo Horizontino, mas enfim, amanhã é adversário, espero que a gente possa ganhar, independente do time que entra em campo. Eu tava só lembrando aqui, porque eu fui há 2 semanas atrás, eu fui lá na despedida do Carindé, no último jogo lá, antes da, enfim, demolição e construção do estádio novo,
E foi justamente Portuguesa com o Novo Horizontino. E, cara, o Novo Horizontino é um time chato, cara, de jogar. Chato. Tem o número 30 ali, se não me engano, acho que era 30. Vou depois puxar na minha memória aqui. Do Horizontino, que, mano, esse cara distribui porrada a rodo, velho. A rodo. Ele faz o Fagner ser uma santa. Tem que jogar ligeiro com esses caras, porque assim, é um time chato. Eles estão com uma derrota só no campeonato até agora. Então eu acho que essa semana a sequência inteira é complicada. Porque vai ter eles, obviamente a porcada, o Sem Mundial na quinta-feira. E no fim de semana a gente pega o São Bernardo, que tá até esse momento com a campanha idêntica à nossa. 5 vitórias e uma derrota. Então assim, essa semana são 3 jogos difíceis. Óbvio, dos 3, pra mim o menos difícil é esse contra o Novo Horizontino. Mas, como a gente vai jogar com um time todo fuçado, é o famoso sei não, viu? Eu não entraria com um time tão alternativo assim não, ou pelo menos levaria umas boas alternativas no banco ali pra botar no decorrer do segundo tempo, sabe como é que tá, pra mim como é que tá o rolê. Porque, cara, na boa, não é um time bobo, não. Eu acho que vai ser interessante a gente ver o Bahia ganhar minutagem, não sei se ele começa do titular ou se ele deve... Eu espero que ele entre no jogo. O Luiz Eduardo, que entrou no final dessa partida de sábado, acho que pode ganhar mais minutos, talvez até começar o jogo, não sei. O ataque não tem muito jeito, né? Eu acho que vai ter que ir com o espanhol, Héctor Hernandes, e o bonecão de posto, Pedro Raul, para começar o jogo. E depois o Thales está com vontade, né? Acho que ele pode ganhar alguns minutos ali, dependendo do andar da carruagem. Enfim, mas também tem que pensar no outro jogo, né, Gibson? Contra o Sem Mundial, quinta-feira, 8 da noite, fora de casa. No ano passado a gente até que não foi tão mal assim, né? Em 3 jogos, uma vitória, empate e uma derrota. Nessa fase de grupo, pra mim, todo jogo é 3 pontos, cara. Eu sei que é clássico, porque o seu Mundial, blá, blá. Todo jogo é 3 pontos, bicho. Quando chegar na fase eliminatória ali, aí sim, velho. Mas por enquanto, tipo, pra mim foi o jogo com São Paulo, é jogo treino, velho. Até agora é pré-temporada. Quando chegar na fase eliminatória, aí começa a valer alguma coisa. Eu acho que derby é derby, Dudu. Acho que não dá pra ser levado com tanta leveza assim que nem o Gibson tá levando. Ele é bravo com a NFL, mas no derby ele tá sossegado. Eu adoro derby, mas derby quando vale alguma coisa, agora não vale nada. Eu entendo um pouco esse lance dele. A gente até comentou aqui quando a gente perdeu do Jardim Leonor que ultimamente o Jardim Leonor tá entrando mesmo com mais vontade de ganhar da gente, mas os últimos jogos, os últimos clássicos aí, a gente ficou um bom tempo sem ganhar do Sem Mundial. Seria importante ir lá na casa deles e bater neles também um pouquinho, porque esse time, sabe, vai ganhar mais confiança, vai ficar com mais moral, enfim. Que a gente possa retomar um pouco daquilo lá do Carille, né? Que a gente era king dos clássicos, lá, ganhar todos os clássicos, importava onde era. Faz bem, é importante a gente voltar a ganhar os clássicos em qualquer lugar que seja. É importante sim. Lembrando que nessa década de 2020 foram 14 clássicos, 14 derbys, o Corinthians só venceu 2, né? 5 empates, 7 derrotas, a gente precisa realmente reverter isso desde a saída do Carille, aí citado pelo Dudu. O Corinthians vai muito mal no derby, é importante levar um pouco mais a sério essa partida de quinta-feira. E depois, no domingo, quer dizer, ainda tem mais uma partida, domingo, 8h30, na Neoquímica Arena. Por isso nosso podcast não será no domingo que vem, né? A gente vai fazer o podcast na segunda-feira, 9 da noite. A gente vai enfrentar o São Bernardo. Enfim, como eu falei na nossa casa, o Gibson já tinha falado também, né, Dudu? Uma das melhores campanhas aí do Campeonato Paulista até o momento. É verdade, o São Bernardo, ele já vem de alguns anos fazendo boas campanhas. Ano passado ele quase subiu da Série C para a Série B. Né? É um clube fundado em 2004. Eles jogam lá no estádio no 1º de maio. É um confronto meio que equilibrado, né? Mas poucas partidas de Corinthians e São Bernardo. Foram só 9 partidas, 5 vitórias do Corinthians, 1 empate, 3 vitórias do São Bernardo, quase todas no Campeonato Paulista, exceção a do ano passado, que o Corinthians enfrentou o São Bernardo na segunda fase da Copa do Brasil e acabou ganhando. E no ano passado, Gibson, a gente perdeu para o São Bernardo no Campeonato Paulista, né? O Corinthians com 1 a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo conseguiu perder de 1-0. Aliás, eles marcaram o gol logo depois do cara ser expulso. Olha, dentre as várias lamas que o nosso time cometeu no Campeonato Paulista do ano passado, talvez tenha sido a maior delas, né? Foi daquela que se deu mais vergonha, porque o time do começo do ano passado tá dureza, mas eu duvido que esse ano vai acontecer a mesma coisa, enfim. Nem perto disso. Mas tá aí o jogo domingo na Neoquímica Arena, a transmissão do TNT e do Max, né? A transmissão do jogo contra o Sem Mundial também será pela TNT
e pelo Max. E o jogo contra o Novo Horizontino, Dudu, vai passar no YouTube? No Paulistão, no YouTube do Paulistão. E pelo que eu tava vendo aqui também, no canal da UOL, dependendo da operadora que você tem. Enfim, esse canal da UOL é diferente do canal da UOL do YouTube, sei lá, é um streaming deles, né? Não é... É o UOL Play, né? Exatamente. Só porque aí o pessoal vai procurar na internet aqui no YouTube, no navegador dele, não é exatamente aí o mesmo lugar. Só avisar que eu também não sabia disso, estou descobrindo esses lugares alternativos aí para o jogo do Paulista. Mas tá aí essa semana com 3 jogos aí, Gibson. Pelo amor de Deus, que é suador da porra. Nem devia poder isso aí, mas... Brasil! Ô Gui, queria falar rapidamente só do time feminino. O time feminino lá com o Piscinato fez um jogo treino de 80 minutos contra o time aqui feminino do Jardim Leonor. E, né, porque a gente sabe que a temporada do Corinthians feminino começa só se não me engano, segunda semana de março, com a Supercopa, que são entre os dias 9 e 16 de março. Mas o que foi de ponto positivo desse jogo treino foi que a Tamires pôde voltar a jogar, jogou alguns minutos, ou seja, né, ela que não jogava desde, acho que das Olimpíadas. Em campo, o Corinthians até ganhou a partida, mas enfim, era um jogo treino, 80 minutos, que nem eu falei. Fica essa ressalva. A gente não tá falando tanto do feminino, porque elas ainda estão em treinamento, não começaram a jogar, mas em breve vamos trazer todas as informações das Brabas também. É isso, meus amigos. Vamos encerrando então esta live, este podcast 422. E já que a Ana não tá aqui, o Dudu vai lembrar as nossas redes sociais, certo, Dudu? Vamos lá. Opa, vamos lá, pessoal. Lembrando que a gente tá ao vivo só no YouTube, né? Mas também temos o Deezer, o Spotify, o iTunes, o Telegram, o TikTok, o Instagram, o Facebook, como Irmandade Corintiana, e também temos o Twitter, ou X, e o Blue Sky como Irmandade Timão. Mas o mais importante é no YouTube, né? Deixa o sininho lá, segue a gente em todas as redes, e ainda nada do OnlyFans aí que o pessoal tá querendo, mas isso aí a gente deixa pra depois, quem sabe. O OnlyFans tava querendo do atleta Dudu, né? O pessoal queria ver o OnlyFans do Dudu. Não, mas eu ganhei um pouquinho de peso aí, tá difícil. É isso então, meus amigos. Gibson, semana que vem a Ana estará aqui com a gente? Vai receber um aumento, a Ana? O aumento tá questionável ainda, né? Mas ela vai estar aqui, sim. É isso. Lembrando, semana que vem, na segunda-feira, nossa live, nossa gravação do podcast. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela participação de todos e... Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!